Imagine uma cena de filme. Aí você tem o personagem principal que do nada leva a mão ao peito, faz uma expressão de dor, fica totalmente pálido e cai. A nossa cabeça já sabe o que está acontecendo. Todo mundo pensa em um infarto. Mas o que é um infarto? Quais são os sinais principais do infarto? Se na vida cotidiana, se na realidade o infarto acontece diferente dos filmes, quais seriam os sinais que nós poderíamos reconhecer? E aí fica a pergunta, você conseguiria reconhecer um sinal de um infarto? No vídeo de hoje, vamos mergulhar um pouco nesse sistema que permite cada um de nós estar vivo, conversar, respirar, fazer as nossas tarefas do dia a dia, o sistema cardiovascular. Para falar de infarto, obviamente temos que falar sobre o coração, que é esse órgão pequeno, do tamanho de um punho. E apesar do seu diminuto tamanho em comparação ao nosso corpo, é um órgão que funciona 24 horas sem parar. Funciona como uma bomba hidráulica, que em média bate cerca de 60 a 80 vezes por minuto. Isso significa que em um dia, o seu coração bate 100.000 vezes e você nem se dá conta. Imagina ele agora como um motor que se adapta às necessidades. Então, se você precisa de mais, o seu coração vai bater mais. Se você precisa de menos, está em repouso, está em descanso, o seu coração vai bater menos vezes por minuto. Ainda fazendo essa comparação com um motor, essa máquina é muito louca, não é? Pensa que o seu coração funciona o tempo inteiro, sem parar. E cada uma dessas contrações empurra o sangue em direção aos tecidos e leva, junto com o sangue a esses tecidos, nutrientes como o oxigênio e também recolhe resíduos como o gás carbônico, por exemplo. Uma curiosidade é que o coração não trabalha sozinho. Existe um órgão que está sempre associado com ele. Eu estou falando dos nossos pulmões. Eles formam essa dupla inseparável e lá dentro dos pulmões, em uma parte bem diminuta chamada alvéolo, existe uma troca essencial, a troca gasosa. É daí que o nosso sangue vai obter o seu oxigênio. E aí também que o nosso sangue vai liberar todo o CO2 que nós produzimos. E cada vez que nós respiramos, essa dinâmica acontece. Obtemos mais oxigênio e nos livramos mais de CO2, que é produto de outros metabolismos. Esse oxigênio ele viaja até a corrente sanguínea e chega até os tecidos que têm as suas necessidades metabólicas de oxigênio. E aí ele vai abastecer os músculos, vai abastecer o cérebro, vai abastecer os nossos órgãos vitais. Esse é um ciclo contínuo, o ciclo vital. É o que nos permite viver. O coração bombeia, o pulmão oxigena, o sangue distribui, esse mesmo sangue volta em direção ao coração e tudo isso sem pausas, tudo isso sem descanso algum. É graças a esse sistema que cada movimento nosso é possível, que cada respiração, que cada pensamento que surge na nossa cabeça existe. E um detalhe curioso é que o coração também precisa da sua própria oxigenação, não é verdade? Se ele leva sangue para todo mundo e leva oxigênio para todo mundo, ele também precisa receber oxigênio. Ele faz isso através das artérias coronárias. São esses vasos que irrigam diretamente o coração. E aquela mesma lógica de levar oxigênio, de trazer gás carbônico, levar nutrientes, trazer produtos que são chamados resíduos, funciona aqui também. Então eu posso afirmar que as artérias coronárias podem garantir o funcionamento contínuo do nosso coração. Só que às vezes essas estradas que levam nutrientes, que trazem resíduos, podem estar congestionadas, elas podem estar de alguma maneira obstruídas. E daí podemos dizer que esses caminhos ficam então comprometidos. Imagina comigo que você tem um vaso ali calibroso e de repente se forma uma placa de gordura. A luz desse tubo ela é reduzida, não é verdade? Então o fluxo de sangue que ali passava de uma maneira fluida, agora já não passa mais assim. Ele encontra resistência, ele encontra obstrução. Esse processo especificamente se chama aterosclerose e pode reduzir ou até bloquear completamente o diâmetro de uma artéria coronária, por exemplo. Quando isso acontece no coração, temos um cenário muito perigoso chamado de infarto. Entre os muitos fatores que predispõem ao infarto, um dos principais é a hipercolesterolemia familiar. Esta é uma condição genética onde o colesterol fica em níveis muito perigosos e desde cedo. Além disso, hábitos como fumar, como o consumo de álcool ou o consumo excessivo de álcool se apresentam como aceleradores desse processo.
E aí, o que esses dois hábitos vão fazer? Eles vão favorecer a formação dessas placas, aumentando então a chance de uma obstrução fatal. Um infarto quase nunca acontece sem aviso. O nosso corpo grita, só que o que acontece é que muitas vezes não sabemos identificar. Posso afirmar que muitas vezes não conseguimos escutar o que o nosso próprio corpo nos está dizendo. Estudos demonstram que os principais sintomas de um infarto podem ser observados em até 2 dias antes do evento em si. Só que é importante dizer que esses mesmos sintomas podem se manifestar de maneira gradual ou de maneira repentina. O importante mesmo é estar atento e entender que o infarto em si pode passar horas depois desses mesmos sintomas ou até com dias de antecedência. O sintoma mais característico do infarto é a pressão no peito. Os nossos pacientes, eles chegam e falam: eu sinto que tem um elefante no meu peito. No próprio hospital, eu já ouvi relatos de uma dor que eu nunca senti igual. Essa dor, ela pode vir em ondas ou ela pode se intensificar cada vez que você sente esse mesmo sintoma. Mas normalmente está descrito como uma sensação de peso em cima do peito. Importante dizer que normalmente essa dor não melhora com repouso. Então, se você começa a sentir ela e busca repouso, essa dor continua ali. E ela vai durar cerca de 5 minutos e vai ter essa dinâmica de ir e voltar em ondas. A grande questão é que não para por aí. Essa dor do infarto, ela irradia, ela se manifesta em outros órgãos, como por exemplo no braço esquerdo. E às vezes a sensação é tão intensa que os pacientes relatam que ela passa até mesmo para o braço direito. Então, se você começa com a dor de peito, uma dor que irradia até o braço esquerdo, uma dor que se localiza ali atrás das suas escápulas, são todas essas sensações, são todos esses sintomas que correspondem ao infarto cardiovascular. Além disso, existem sinais que vêm junto, sinais que se somam à sensação do infarto, como a falta de ar, o suor frio, a náusea, o desconforto abdominal, a dor abdominal, a própria tontura ou sensação de desmaio, são sintomas acompanhantes do infarto. É importante destacar que esses sintomas variam em relação aos homens e às mulheres. Homens e mulheres experimentam ou podem experimentar sensações diferentes quando estão frente a um quadro de infarto. E aí a bibliografia vai nos mostrar que nos homens o quadro clássico é de dor forte que começa no peito e se irradia para o braço esquerdo. Já em mulheres, idosos e diabéticos é comum escutar relatos de que a coisa toda é mais sutil. Começamos com um desconforto abdominal ou então com a dificuldade respiratória, falta de ar, um mal-estar geral ou então um cansaço que nunca para. Outra armadilha que existe quando a gente está tentando diagnosticar um infarto é que as pessoas costumam confundir os sintomas com crises de ansiedade. Além disso, azia e até dor muscular. Por isso eu vou afirmar de forma categórica: se a dor no peito ela começa, ela não passa com repouso, ela se repete ao longo do tempo ou vem acompanhada de algum desses sinais, procure atendimento médico urgentemente. Apenas o sistema de saúde vai conseguir te auxiliar da melhor maneira nesses casos. E é importante lembrar: quanto antes o tratamento começa, mais tecido cardíaco vai ser recuperado. É aqui que cada minuto se torna extremamente importante. E aí, se você me permite fazer essa mesma ênfase, eu preciso dizer que esses sintomas aparecem de forma diferente em diferentes pessoas. Nas mulheres, por exemplo, esses sinais podem ser diferentes e por muitas vezes são subestimados. Existem pesquisas que comprovam que antes da menopausa, os sintomas no público feminino podem aparecer até mesmo como uma dor na mandíbula, que leva o paciente a pensar em qualquer coisa, menos no infarto. Após a menopausa, quando essa proteção hormonal que as mulheres têm diminui, os sintomas são mais clássicos. Dor intensa, dor no peito, fadiga extrema vão ser experimentados por esse público e podem ser os principais sinais desse quadro. O problema é que esses sintomas não são comuns e as pessoas podem facilmente confundir esse quadro com crises de ansiedade, com quadros de estresse. E aí que mora o perigo. A gente já falou nesse vídeo, cada minuto conta. Então, se você suspeitar de um infarto, vivenciar ou presenciar alguém que está vivendo alguns desses sintomas, a recomendação é clara: ligue para o sistema de emergência da sua cidade. E se a sua cidade não conta com o SAMU, no caso de muitos interiores, procure assistência médica local. Postos de saúde e hospitais vão saber como direcionar esses pacientes para centros onde maiores atenções poderão ser oferecidas. E aí, lá no hospital, o exame mais comum e aplicado nesses casos é o eletrocardiograma, que funciona como um registro visual da atividade elétrica do coração. Ali é um diagrama que é feito que vai mostrar onde, basicamente,
foi a lesão, onde o coração está sofrendo. Além desse registro, é comum os médicos pedirem exame de sangue buscando uma proteína, como a troponina, por exemplo, que é uma proteína que se manifesta no sangue em níveis elevados quando existe uma lesão cardíaca. Essas pistas elas vão se acumulando e ajudando a confirmar o diagnóstico clínico. O grande problema é que detectar rápido não é a solução. Precisa ser detectado e precisa acontecer uma intervenção, que nesse caso são duas normalmente. De um lado temos as intervenções farmacológicas e do outro temos as intervenções que são cirúrgicas. No caso das intervenções farmacológicas, é comum o uso de trombolíticos, que funcionam como desentupidores químicos de artéria. Eles vão dissolver essas placas e vão permitir que o fluxo volte, que o fluxo se normalize. Também é comum o uso de nitroglicerina, que vai ser esse fármaco que vai agir como um dilatador. Ele vai buscar com que esse vaso encontre mais espaço e trazer aí certo alívio, trazer certo fluxo para essas células que precisam de nutrientes. Um recurso cirúrgico muito conhecido é a angioplastia. Aqui, um catéter vai inserir um balão, muitas vezes com auxílio de um stent, que vai permitir que essa artéria entupida se abra e permaneça assim. Importante mencionar que quanto mais cedo é o tratamento, mais chances tem o coração de se recuperar totalmente e evitar sequelas. Preciso dizer também que o infarto não acaba quando o paciente sai do hospital. Muito pelo contrário, esse é o início de uma nova fase. Uma fase onde hábitos vão ser cruciais para que um paciente possa se recuperar e se adequar a essa sua nova vida. Dependendo da gravidade do quadro, da velocidade de intervenção e da efetividade do que foi feito ali, o coração ele pode se recuperar quase que completamente e o paciente pode experimentar uma vida normal depois de um evento tão crítico como o de um infarto. Só que nessa etapa o acompanhamento médico regular é essencial. O paciente precisa entender que vai ser necessária uma reabilitação cardíaca. Então uma dieta equilibrada e mudanças profundas no estilo de vida, como o hábito de fumar, deixar de consumir bebidas alcoólicas, vão estar simplesmente protegendo o coração desse paciente e a vida desse paciente. Já vi relatos nas minhas rotações pelos hospitais da faculdade em que os pacientes mencionam o evento em si do infarto como um choque de realidade, uma segunda chance. Importante afirmar que ignorar as recomendações médicas podem agravar o quadro e expor o paciente a novos eventos, e eventos mais sérios que os anteriores. E aí, você conhece alguém que passou por um evento parecido? Existe alguma história na sua família? Essa pessoa conseguiu identificar os fatores de risco e ter acesso ao tratamento no sistema de saúde? Me conta aqui nos comentários, eu tô maluco pra ouvir sua história. E se você se interessa por mais curiosidades médicas, mais curiosidades clínicas, eu te convido a me acompanhar aqui. Um beijo e até a próxima!